A pré-história, das pedras ao poder. Na pré-história, as armas eram rudimentares, mas fundamentais para a sobrevivência. Os primeiros seres humanos utilizavam pedras afiadas, lanças feitas de madeira endurecida e ossos como suas principais ferramentas de guerra e caça. Esses instrumentos primitivos, porém eficazes, foram os primeiros passos no desenvolvimento da tecnologia bélica. O domínio do fogo marcou um dos maiores avanços desse período, não apenas como uma arma para defesa contra predadores, mas também como um meio de caçar e cozinhar alimentos, expandindo as possibilidades de sobrevivência. Os principais motivos que levavam o homem pré-histórico ao conflito eram a competição por recursos escassos, como água, alimento e abrigo, frequentemente resultava em disputas violentas. À medida que as tribos cresciam, a necessidade de expandir territórios também se tornava uma razão comum para o confronto. Além disso, as guerras eram um meio de estabelecer e manter hierarquias sociais, onde os mais fortes, ou melhor armados, assumiam o controle. Essas primeiras guerras, travadas com ferramentas simples, foram os alicerces sobre os quais se construíram as futuras civilizações. A capacidade de criar armas e desenvolver estratégias rudimentares foi o que diferenciou os grupos humanos e permitiu que alguns prosperassem em detrimento de outros. A Idade do Bronze. O surgimento dos exércitos organizados. A transição da Idade da Pedra para a Idade do Bronze e, subsequentemente, para a Idade do Ferro, marcou um período de enorme transformação nas armas e táticas de guerra. Com a descoberta e domínio da metalurgia, as civilizações antigas deram um salto qualitativo na arte da guerra. O bronze, uma liga composta principalmente de cobre e estanho, foi o primeiro metal amplamente utilizado na fabricação de armas. Espadas, lanças e escudos de bronze substituíram as primitivas ferramentas de pedra, oferecendo maior durabilidade e capacidade de corte. Este avanço não só melhorou a eficácia no combate individual, mas também permitiu o surgimento de armas especializadas, como o machado de combate e a ponta de flecha metálica. Quando o ferro começou a ser utilizado em larga escala, a guerra foi mais uma vez transformada. O ferro, sendo mais abundante e resistente do que o bronze, possibilitou a produção em massa de armas e armaduras. Espadas de ferro, como a famosa gladius romana, tornaram-se padrão entre os exércitos, enquanto lanças e escudos de ferro ofereceram uma proteção e ofensiva superiores. Esse desenvolvimento permitiu a formação de exércitos mais bem equipados e numerosos, mudando a dinâmica das batalhas. Paralelamente ao avanço tecnológico, as táticas de guerra começaram a se sofisticar. A introdução de armas metálicas levou à necessidade de estratégias mais coordenadas e disciplinadas. Durante esse período, surgiram as primeiras formações militares organizadas. A falange grega, por exemplo, era uma formação de infantaria pesada, onde soldados, armados com lanças longas e escudos, lutavam lado a lado em uma linha compacta, tornando-se uma força quase impenetrável no campo de batalha. Já a legião romana, composta por soldados profissionais equipados com gladii, pilum, lança de arremesso e escudos grandes, foi uma das mais eficientes e adaptáveis formações militares da antiguidade. Essa formação permitia flexibilidade tática, permitindo que os romanos enfrentassem uma variedade de inimigos em diferentes terrenos. Além disso, a era do bronze e do ferro viu o surgimento de fortificações mais elaboradas, como muralhas e torres de vigia, que complementavam as táticas defensivas e ofensivas. A guerra deixou de ser uma série de confrontos isolados para se tornar um complexo jogo estratégico,
onde a logística, a disciplina e a organização desempenhavam papéis cruciais. Este período plantou as sementes das futuras forças armadas estruturadas, que iriam dominar os conflitos nos séculos seguintes. A Idade Média, o simbolismo dos cavaleiros e a Revolução da Pólvora. A Idade Média foi um período de grande transformação militar, caracterizado pelo surgimento dos cavaleiros, que se tornaram símbolos de poder e nobreza. Esses guerreiros montados, vestidos com armaduras pesadas e empunhando espadas e lanças, dominaram os campos de batalha. As fortificações, especialmente os castelos de pedra, também se tornaram centros de poder, protegendo reinos e terras contra invasões. No entanto, o final da Idade Média trouxe uma mudança radical com a introdução da pólvora na Europa. Esse avanço revolucionário alterou o equilíbrio militar. Com o surgimento da artilharia, com canhões capazes de derrubar muralhas que antes eram consideradas impenetráveis, tornou as fortificações vulneráveis. As armaduras, que haviam sido projetadas para resistir a golpes de espadas e flechas, se tornaram ineficazes contra as balas das primeiras armas de fogo. A pólvora não apenas transformou o campo de batalha, mas também mudou as táticas e estratégias militares, forçando exércitos a se adaptarem a uma nova era de combate, onde a força bruta cedia lugar à tecnologia e à inovação. A partir desse momento, a guerra entrou em um novo capítulo, onde a engenharia e a ciência começaram a desempenhar papéis tão importantes quanto a coragem dos soldados. Al-Hasban era moderna, a revolução industrial e o surgimento da guerra total. A era moderna foi profundamente marcada pela Revolução Industrial, um período de transformação que não apenas alterou a sociedade e a economia, mas também redefiniu a maneira como as guerras eram travadas. Com a mecanização, surgiram armas de uma letalidade sem precedentes, capazes de mudar drasticamente o curso dos conflitos. Os fuzis de repetição substituíram as armas de fogo de tiro único, permitindo uma cadência de disparos mais rápida e precisa, o que aumentou exponencialmente o poder de fogo dos exércitos. A introdução das metralhadoras, máquinas de matar automáticas, fez com que o combate terrestre se tornasse ainda mais devastador. Em poucos minutos, essas armas podiam dizimar centenas de soldados inimigos, tornando as antigas táticas de ataque frontal quase suicidas. A artilharia pesada, com seus canhões e obuses de longo alcance, permitiu bombardeios massivos a grandes distâncias, arrasando linhas inimigas e transformando paisagens inteiras em terrenos inóspitos. Paralelamente, a guerra se expandiu para novos domínios. No mar, os navios de guerra evoluíram de simples embarcações a dreadnoughts, fortificações flutuantes armadas com canhões gigantescos, capazes de destruir outras embarcações a quilômetros de distância. A chegada dos submarinos adicionou um novo elemento de furtividade e surpresa ao conflito naval, com ataques debaixo d'água que se tornaram um pesadelo para as frotas mercantes e militares. No ar, os primeiros aviões transformaram os céus em um novo campo de batalha. Inicialmente usados para reconhecimento, esses aparelhos logo foram armados e se tornaram caças, bombardeiros e aviões de ataque ao solo, capazes de lançar destruição sobre alvos estratégicos e apoiar as tropas terrestres. Essa nova dimensão da guerra trouxe uma perspectiva tridimensional aos conflitos, onde o controle dos céus poderia determinar o sucesso ou o fracasso de campanhas inteiras. As guerras mundiais do século XX
foram o auge da guerra total, onde nações inteiras, e não apenas exércitos, foram mobilizadas para o esforço de guerra. A indústria foi direcionada quase exclusivamente para a produção bélica, resultando em uma escalada de tecnologia militar sem precedentes. As linhas de montagem, que antes produziam bens de consumo, passaram a fabricar armas, munições, veículos militares e aeronaves em uma escala industrial gigantesca. A culminação dessa corrida armamentista foi o desenvolvimento da bomba atômica, uma arma de destruição em massa que redefiniu o conceito de poder militar. Em questão de segundos, uma única bomba podia destruir uma cidade inteira, vaporizando tudo em um raio de quilômetros e deixando um legado de radiação que afetaria gerações. O uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial, não apenas encerrou o conflito mais devastador da história, mas também inaugurou uma nova era de medo e instabilidade global, onde a ameaça de aniquilação nuclear se tornou uma realidade constante. Essa era de guerra total e destruição em massa. Foi um divisor de águas na história humana, onde a combinação de tecnologia, indústria e poder militar levou a humanidade ao limite de sua própria sobrevivência. A Revolução Industrial, com suas inovações, tanto criou as ferramentas de progresso quanto as armas de destruição, deixando um legado complexo e ambíguo na história da guerra.